A palavra do Senhor nos diz assim: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o seu guento. Ele tinha enxugado os seus pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, a sua irmã dizer: Senhor, este que está enfermo, a quem tu amas. Diga comigo, a quem tu amas, né? Quem tu amas. Jesus amava essa família, né? E vendo ouvido isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, Maria, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, vamos outra vez para Betânia. E disseram os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus tentaram apedrejar-te, e tornas para lá? Você vai voltar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque à noite não há luz. Assim falou, e depois disse: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam e falavam do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por vós de que lá eu não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Senhor, a tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz. Pedimos nessa manhã que o teu Espírito ministre o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Eu queria falar nessa manhã sobre essa casa, a casa de Betânia. Eu tenho orado ao Senhor e o Senhor tem colocado no meu coração o propósito, o desejo de abençoar família, né? Falar um pouco sobre família. Nós falamos, no primeiro culto desse mês de agosto, nós falamos sobre família, nós falamos um pouco sobre uma casa onde o Senhor deseja fazer a sua obra. Uma casa onde está aberta para o Senhor, como estava um dia a casa de Jairo, né? Dizendo: Senhor, por favor, entre na minha casa. E quando o Senhor entra naquela casa, tem milagre, tem bênção, tem vida, né? Nós falamos aqui sobre coisas que muitas vezes se perdem. Nós falamos aqui sobre a dracma perdida. Quem lembra dessa palavra? Amém? Falamos sobre a mulher que perdeu ali a dracma perdida. Ela tinha 9, ela perdeu uma, mas a Bíblia fala que ela é diligente em procurar aquilo que se perdeu. Porque ela entende que aquilo é importante. E muitas vezes nós perdemos, ou nossa família tem perdido algumas coisas ao longo do tempo. E muitas vezes tem nos faltado a mesma diligência dessa mulher que procura, que varre, que coloca ali os móveis de um lado para o outro, até que ela encontra essa mulher, essa moeda, e após ela encontrar essa moeda, ela chama as suas amigas e celebra, né? Celebra porque essa moeda foi encontrada. E desde então o Senhor tem colocado no nosso coração sobre o propósito, né? O desejo,
que Ele também deseja entrar em nosso lar, que o Senhor também deseja fazer uma obra extraordinária e poderosa na nossa família também, nos nossos relacionamentos dentro de casa, seja ele entre pai e filho, seja ele entre esposa e marido, seja entre, sabe, aqueles que habitam dentro de lá, do nosso lar. Eu creio no meu coração que a família tem um lugar tão especial no coração de Deus. Eu creio no meu coração que a família é um projeto de Deus. Você crê nisso também? Porque isso não é uma invenção humana. A família não é uma invenção humana. A família, ela nasce no coração de Deus. E a gente percebe tantos e tantos ataques diários que as nossas famílias têm recebido. Eu fico impressionado, porque talvez no nosso tempo, os desenhos, o material para criança, né? A mídia para criança era uma coisa onde a gente sabia que tinha muitos ataques, mas ataques velados, muitas mensagens subliminares, muita coisa acontecendo, né? Hoje não, o inferno não tem vergonha mais, né? O inferno não tem vergonha. Ontem eu estava assistindo, passando, né? Eu e Priscila, a gente fica muito atento ao que as crianças estão ouvindo. E o Tito estava assistindo um filme, aparentemente, né? Aparentemente inocente, né? Só que ali tinha uma mensagem, ali tinha algo acontecendo. E eu gravei mais ou menos aonde estava, né? Para mostrar para a Priscila depois. Mas os ataques, eles têm sido diários sobre a nossa casa, diários sobre os maridos, diários sobre a esposa. E eu entendo que o nosso lar é um lugar onde Jesus deseja estar. Amém, irmãos? O lugar onde Jesus deseja estar. E eu, como referência, eu peguei essa palavra que se encontra em João capítulo 11, mas a gente vê o Senhor tendo acesso direto a essa casa que está vivendo um problema. Lázaro está doente. A gente olha para essa palavra e a gente vê uma casa onde as pessoas estão convidando, mas não convidando apenas quando a coisa aperta, né? Porque tem casa que Jesus só entra quando o negócio aperta. Tem casa e coração que Jesus só tem acesso quando a coisa fica complicada. Mas nessa casa de Betânia não é assim. Apesar deles chamarem Jesus no momento de aperto, aonde o Lázaro, que é o integrante dessa família, está doente. Se a gente olhar para o contexto, a gente ouvir, a gente ver outros textos, não é só no momento do aperto. Jesus gosta de estar nessa casa. Essa casa, o texto faz questão de dizer que Jesus amava Lázaro, que Jesus amava Marta e que Jesus amava Maria também. Ou seja, nos momentos, a Bíblia vai dizer em outro texto que nos momentos aonde Jesus não tinha, né? Eu imagino que Jesus tinha uma agenda tão lotada, né? É tanta gente que deseja ser abençoado, é tanta gente que deseja ser tocado por Ele, é tanta gente que está pedindo, Senhor, por favor, vá lá em casa, né? Mas a Bíblia vai dizer que o lugar onde Jesus se retira é nessa casa em Betânia. É nesse lugar onde Jesus encontra tanta coisa interessante para Ele repousar, para Ele estar. E eu fico imaginando e pensando se a minha casa, se a sua casa, ela é um lugar favorável para receber a presença de Deus. Se a minha casa e a sua casa é um lugar onde Jesus é bem-vindo, se Jesus gosta de estar naquele ambiente, e não apenas pensando na nossa casa, mas pensando também em nossa igreja. Será que Jesus, Ele tem prazer, né, de estar conosco, né, nos domingos pela manhã, nos domingos à noite, nas reuniões, nos nossos encontros, né? Porque o ambiente precisa estar favorável. Eu não sei você, mas eu entro em muitos lares, eu vou em muitos lugares, e
nesses lugares, né, é tão bom quando, apesar às vezes da simplicidade, a gente é bem recebido, né? Ali mesmo, né, na simplicidade, não precisa de muito. O importante é quando você é acolhido. O importante é quando a gente vê que na simplicidade mesmo você é acolhido por essa pessoa que talvez não tenha muito a lhe oferecer, não tenha muito a colocar uma mesa, né, um banquete para te receber, mas na simplicidade dela, ela deu o melhor. Na simplicidade dela, ela está honrando, né, quem ela está recebendo, independente de quem seja. É bom, né? Eu sou filho de mineiro, e mineiro gosta de botar mesa, mineiro gosta de muita coisa. E você quer ver minha mãe ficar extremamente chateada, eu chegar na casa dela com visita, ou eu chegar mesmo sem avisar, porque ela não vai ter aquilo que ela deseja para servir. Porque é muito bom quando a gente chega num ambiente e esse ambiente nos acolhe. Jesus é acolhido em Betânia. Esse lugar tem muita coisa bacana, né, para que atraia Jesus para aquele lugar. Jesus não precisa de convite, Jesus simplesmente chega. A gente vê naquela passagem onde Jesus está na casa e Maria Marta está trabalhando, correndo de um lado para o outro, e Maria está ali sentada aos pés de Jesus. É outra passagem, é outro momento dessa família, né? E Jesus, ele não chega apenas com um, Jesus chega com mais 12 com ele, mais a multidão. Mas essa casa sempre é uma casa de acolhimento para Jesus. Essa cidade, ela ficava próxima de Jerusalém, e ele dava um jeito para estar lá. Ele sempre dava um jeito para sentar à mesa com essa família. Ele sempre dava um jeito para abençoá-los, e também para ser abençoado pela receptividade que essa família tem para ele. E a grande questão que eu faço, que o Senhor me faz nessa manhã, é perguntar a você, é perguntar a mim: por quê? Por que esse lugar é tão especial para Jesus? Por que essa casa é tão especial para o Senhor? A pergunta que devemos fazer nessa manhã é: por que a minha casa é tão especial para o Senhor? Por que a minha casa deve ser um lugar de tanto acolhimento para o Senhor? Porque essa igreja precisa ter, na verdade, né, cada dia mais, ser um lugar especial para Jesus, por causa das pessoas que moram ali. Jesus, ele ama essa casa, não por conta dos móveis, não por conta do espaço, não por conta do telhado, não por conta da mesa, mas Jesus ama. A Bíblia vai dizer que Jesus ama as pessoas daquele lugar. Eu quero te lembrar, meu irmão, que Jesus ama aqueles que estão na sua casa também. Eu quero te lembrar, meu irmão, que Jesus ama aquele que está na sua casa também, apesar de alguns detalhes. Talvez você diga: Senhor, mas talvez você ama mesmo essa pessoa. Essa pessoa, ela faz isso. Essa pessoa, ela me maltrata. Essa pessoa, ela nunca tem uma palavra boa. Jesus ama quem está na sua casa também. Os que estão dentro da sua casa é alvo do amor, da graça de Deus também. Você crê nisso em nome de Jesus? O coração desses discípulos atraía a presença de Jesus, e nós devemos aprender com eles. Devemos aprender com eles. Se quisermos atrair a glória de Deus até nós, a presença de Deus até nós precisamos copiar algumas coisas que esses discípulos fazem para atrair a atenção de Jesus. Sobre muitas casas que Jesus pode estar, Betânia é a sua favorita. Entre muitas casas que Jesus pode estar, a casa de Lázaro, a casa de Maria, a casa de Marta é a casa favorita de Jesus. E rapidamente eu quero falar com você sobre alguns
ingredientes que essa casa carrega. A primeira casa que essa carrega, que é a primeira pessoa que chama muito a minha atenção a respeito do porquê que Jesus gosta de estar naquela casa, é sobre Lázaro. Algumas pessoas não conseguem entender o porquê Jesus demorou 4 dias para chegar onde Lázaro estava. Ele poderia ter chegado antes, entretanto, Jesus fez questão, de chegar 4 dias. Para quê? Para que o nome do Senhor fosse glorificado, para que ninguém tivesse dúvida de que Lázaro realmente tinha morrido e foi ressuscitado. E muitas vezes nós achamos que Deus está demorando para agir na nossa vida. Muitas vezes achamos que Deus está demorando para agir na nossa vida. E o que nós fazemos nesse momento? Nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, a questionar o porquê da demora. Mas a gente precisa entender que Deus sempre age na hora certa. Ele não chega nem antes nem depois. A hora de Deus é perfeita. A hora de Deus é perfeita na sua vida, meu irmão. A hora de Deus é perfeita na sua casa, amém? A hora de Deus é perfeita nesse ambiente. Na hora certa Deus agirá. Na hora certa Deus fará. Na hora certa. Mas eu e você precisamos aguardar. Então Lázaro era esse homem que havia morrido e que Jesus o ressuscitou. O Senhor gosta de estar na casa dele justamente porque Lázaro morreu. Como assim, pastor? Esses dias eu me deparei conversando e visitando um ambiente, visitando um lar, que a gente, dentro de um casamento, irmão, como a gente precisa morrer, Como a gente precisa morrer. Se a nossa natureza, a lição da célula dessa semana, nós falamos sobre isso. A gente precisa morrer para o velho homem, não é isso? Nós precisamos nos despojar do velho homem. A lição da célula, dos encontros dos grupos pequenos dessa semana, nós falamos sobre isso. Despojar é tirar mesmo, essa capa do velho homem, que insistentemente se levanta todo dia, que insistentemente se coloca num lugar de muitas vezes nos atrapalhar para viver o agir de Deus. A pregadora do evangelho aí, ó. Essa aí vai ser tesoureira, ó. Vai ser tesoureira. Mas quando nós entendemos isso, irmãos, é tão maravilhoso, que nós precisamos dentro desse ambiente morrer. A nossa vontade precisa morrer. O nosso coração precisa, para quê? Para que a gente viva o que Paulo está dizendo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo viva em mim. Porque se eu não morrer, eu vou trazer essa natureza caída para dentro do lar. Eu vou ser arrogante, eu vou ser orgulhoso, eu vou ser ignorante, eu vou ser chato demais. E eu preciso morrer. Eu preciso morrer para quê? Para que a glória de Deus se revele na minha vida. Pastor, quando a gente tem que morrer? A lição da célula essa semana diz que é todo dia. A palavra de Deus diz que a gente tem que morrer diariamente. Diariamente, por quê? Porque dentro desse ambiente que tem muitas pessoas, dentro desse ambiente que tem o marido, que tem a esposa, que tem os filhos, se a gente não morrer, irmão, essa casa vai ser um inferno. Se a gente não morre para nós mesmos, a gente guardar o nosso orgulho, a gente colocar e falar: Senhor, eu quero que Cristo apareça aqui. Eu quero ser um marido que Cristo apareça. Eu quero ser uma esposa que Cristo apareça. Eu quero ser um filho que Cristo apareça. Se a gente não morrer, e a Bíblia vai dizer que Lázaro, a Bíblia fala muito pouco de Lázaro, mas se você prestar atenção, Lázaro é alguém que testemunha.
A Bíblia vai dizer que depois da sua ressurreição, os judeus procuravam matá-lo novamente. Por quê? Porque Lázaro incomoda. O testemunho de Lázaro incomoda. A fala de Lázaro incomoda. Então os judeus estão tentando novamente calá-lo. Estão tentando dizer, fica quieto, cala a boca, não fala desse Jesus. Mas Lázaro, cada vez mais a sua casa se enche. Por quê? Porque ele é alguém de testemunho. Você quer atrair, meu irmão, Jesus para dentro da sua casa? Morra. Amém, irmão? 2 pessoas querem morrer? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, né? Morrer não é muito bom, não. Morrer ninguém gosta. Mas quando nós morremos para nós mesmos, Cristo é glorificado. Por que Jesus é atraído para esse lugar? Porque esse lugar tem vida, porque de gente que já morreu. Esse lugar tem vida de gente que já abriu mão da sua vida. Então, quando nós nos deparamos, muitas vezes isso acontece, quando nós nos deparamos com um casamento frustrado, quando nós nos deparamos com tantas situações dentro de lares, tem muita gente viva ali dentro. Tem muita gente viva. Tem muita gente que não passou pela cruz ainda. Comece a reparar isso. Tem muita gente que ainda não morreu para que Cristo viva. E porque quando não morre para que Cristo viva, esse lugar de muita gente viva vai dar problema. E é por isso que eu e você precisamos morrer todo dia. Quantos estão entendendo? Jesus é atraído para esse lugar, porque esse lugar é lugar de gente que já morreu, mas ressuscitou em Cristo. Amém, irmão? Já morreu, mas ressuscitou em Cristo. A segunda coisa que atrai a presença de Deus para esse lugar é Marta. O que Marta representa? Alguém pode dar um chute aí? O que Marta representa? Serviço. Marta representa zelo, representa cuidado. E muita gente prega condenando a atitude de Marta. Jesus não condenou a atitude de Marta. Jesus disse que a opção da irmã dela era melhor do que a dela. Isso sim. Jesus não condena dizendo errado, o que você está fazendo é errado, não faça isso. Por quê? Porque uma casa precisa de serviço. Sim ou não? Uma casa precisa de gente que trabalha, de gente que ajuda, de gente que coopera. Sem isso a casa é uma bagunça. Sem isso não tem lugar, né? Não tem um copo limpo para tomar água. Sem isso não tem um lugar para você sentar. Por quê? Porque sem o serviço, sem um ambiente onde tem as Martas, né? E quero dizer a todos aqui nessa manhã, mas em especial aos maridos. Amém, irmãs? Esse lugar também é para você servir, irmão. Esse lugar também, às vezes a gente tem uma mentalidade, né? Um exemplo, minha esposa trabalha fora. Quando eu faço uma coisa dentro de casa, ela trabalha fora, ajuda, né? Entra junto nas contas da casa. Ela, né, tá ali. Eu não posso ter uma mentalidade de quando ela chegar 7 horas da noite, ela faça aquilo que eu poderia ter feito, né? Ela faça aquilo que eu poderia ter feito. Não é favor, é uma parceria, sim ou não? É uma sociedade. Você acha que eu gosto de trocar fralda? Terrível, meu irmão. Os meninos de lá fazem uns negócios que eu fico horrorizado. Embrulha o estômago, mas tem que fazer, sim ou não? Um dia eu fui na casa de alguém falou assim, o marido falou assim, não, eu não lavo a louça não, porque me dá um nojinho quando esse negócio fica aqui, resto de comida na pia. Eu falei, é mesmo, rapaz? Marta serve, mas existe um lado bom quando a gente olha para esse contexto,
Porque Marta era aquela que tinha disposição de fazer aquilo que deve ser feito. Marta era aquela que desejava agradar o Senhor de todo jeito, com o seu serviço, com o seu coração. Se Jesus tivesse fome, Marta estava lá. Se Jesus quisesse uma cama preparada, Marta estava lá para arrumar também. Marta é o exemplo de hospitalidade de alguém que tem disposição de receber, de responder o chamado, de servir a Cristo. Nós podemos ter duas atitudes em relação à nossa casa. Nós podemos encarar a nossa casa como um lugar, um hotel, e nós podemos ter a revelação de que a nossa casa é um lugar onde cada membro da nossa casa é importante, é chamado para servir ao Senhor ali também. Amém, irmãos? Isso vale para a igreja também. Nós podemos fazer da igreja um supermercado espiritual, onde eu entro, onde eu sento, onde eu vou embora, onde eu pego aquilo que me agrada, onde eu coloco no meu carrinho e volto para casa. Só que eu posso fazer desse ambiente também a minha casa, o meu lar espiritual, servindo com o dom que Deus me deu. Amém, irmãos? Tem dom de Deus aí. Tem dom de Deus, e vou dizer, tem tanto serviço na casa de Deus, igual quando tem na sua casa, que a pia não para limpa de jeito nenhum, você termina de limpar, de arrumar, daqui a pouco está sujo de novo, tudo de novo. Não é isso? Na igreja também. E muitas vezes estão nas mãos das mesmas pessoas, que estão na intercessão, estão na cozinha, estão na recepção, estão na liderança do culto, estão como professor de escola dominical, estão em tudo. Uma coisa que eu desejo de todo o meu coração é que nós venhamos aprender com Marta, e o serviço atraia também o coração de Jesus para esse lugar e para a tua casa também. Amém, irmão? Marta é alguém disponível para o Senhor. Você é disponível para o Senhor? Você é disponível para o Senhor dentro da sua casa? Você é disponível para o Senhor na igreja do Senhor? Pense nisso. A última pessoa que me chama a atenção é Maria. Maria, o que Maria representa dentro dessa casa? Lázaro, a gente já falou, representa a morte e a ressurreição. Marta representa o serviço, cuidado, zelo, hospitalidade. Mas o que Maria representa nesse contexto? Alguém pode me dizer? Oi? Prioridade? Amém. Adoração. Gostei da prioridade, mas eu vou ficar com a adoração. Adoração atrai o coração do Senhor. Sim ou não, irmão? A Bíblia vai dizer que um coração quebrantado é um imã. Você quer que Jesus esteja diariamente na sua casa? Sim ou não? Faça um altar de adoração naquele lugar. Faça um altar de adoração. Erga um trono de louvor a Deus. Faça um quarto de oração. Separa um tempo. Faz o teu café. Separa uma xícara para Jesus. Senta, chama Ele para sentar na mesa com você. Separe tempo de adoração com Deus. Faça do ambiente, um ambiente de adoração, de quebrantamento, de vida na presença do Pai. Faça desse lugar um lugar onde Jesus é atraído diariamente. Se nós queremos ver Deus agindo dentro do nosso lar, a presença de Deus deve ser prioridade na nossa vida. Se queremos a presença de Deus sendo revelada ali naquele ambiente, porque Jesus gosta dessa casa, porque lá Ele tem testemunho de gente que já morreu, porque Jesus gosta tanto dessa casa, porque Jesus tem servido ali o dom das pessoas. Marta está ali fazendo o seu melhor para atrair a presença de Deus para aquele lugar. Mas Maria era aquela que se assenta aos pés do Senhor. Toda vez que o Senhor chega, ela se senta, ela adora, ela ora,
ela entrega o seu melhor. Em outra passagem, ela quebra o vaso de alabastro com perfume caríssimo, que era pelo menos 1 ano de trabalho, valioso demais aquele vaso, aquele perfume. Maria, essa mulher da adoração, Maria, essa mulher de quebrantamento. E talvez você diga: pastor, mas o meu lar não vai bem. Erga um trono de adoração naquele lugar. Senhor, mas minha família, eu não sei, eu sou o único da minha casa que está ali. Que Jesus seja atraído por tua causa naquele lugar. Mas pastor, eu sou o único que está ali, que serve ao Senhor, que adora o Senhor. Faça um trono a Deus. Convida Jesus. Fala: Senhor, todo dia que o Senhor seja bem-vindo nesse lugar. E você o adore, que você gaste tempo na presença de Deus, que você gaste tempo na palavra, que você gaste tempo. Esses dias eu fui surpreendido na quarta-feira, na minha célula. Tem ali um casal que está ali, né? Eles vão e eles não estão aqui conosco ainda, mas eu creio que num futuro breve estarão aqui no nosso meio, em nome de Jesus. Mas eles foram numa célula tem mais ou menos 2 meses atrás. E o tema da célula daquele dia é, né, matando o Pedro que há em nós, né? Falando um pouco sobre a vida de Pedro, falando sobre esse altos e baixos de Pedro, né, que muitas vezes nós carregamos também na nossa vida espiritual. E aí, nesse dia, ele abriu o coração. Nesse dia ele falou: eu preciso disso, pastor. Eu sou nervoso, eu sou irritado. Quando o Pedro se levanta dentro de mim, eu não aguento, né? Eu não posso receber uma buzinada no trânsito, que eu sou aquele que desce para resolver. E isso afeta muita coisa, o casamento, toda coisa e tal. E eu falei para ele: irmão, o que você está fazendo aqui é poderoso, hein? Ele o quê? Confessando. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Você vai ser curado, irmão. Toda essa tua irritação, todo esse teu estresse está sendo lançado por terra em nome de Jesus. Você vai ser mais parecido com Jesus. Irmãos, isso já deve ter passado, essa lição, Jane, já deve ter uns 3 meses, não, uns 2 meses, né? Pedro que é em nós, uns 2 meses mais ou menos. E aí, quando foi nessa quarta-feira, a gente falou também sobre esse velho homem, sobre estar na presença de Deus. E a esposa dele fez um relato: pastor, meu marido tem sido transformado pela presença de Deus e pela leitura da palavra. Pastor, todo dia agora nós estamos orando. Todo dia agora eu me nego a me deitar sem ler a Bíblia com meu marido. Todo dia agora, pastor, a gente está orando, a gente está junto, a gente está clamando a presença de Deus, e Deus está transformando o nosso lar. Pastor, é o inferno. Pastor, a gente brigava todo dia, a gente né? Mas o Senhor tem feito uma obra poderosa na nossa vida. Irmãos, por quê? Porque essa casa tem Maria. Essa casa tem Maria. Essa casa tem adoração. Essa casa tem um lugar separado, exclusivo. E de tantas demandas que a nossa casa carrega, nós temos tempo para o Netflix, nós temos tempo para a série, nós temos tempo para o Instagram, nós temos tempo para as redes sociais, nós temos tempo para o hobby, nós temos tempo para tanta coisa. E Jesus precisa ser honrado dentro da nossa casa. Se queremos ter casas transformadas, Jesus precisa de prioridade ali. Jesus precisa ser honrado. A pior coisa que tem, lá em Petrópolis, um dia a gente chegou, o casal convidou a gente para a gente acompanhá-los num processo de aconselhamento. E eu e Priscila, nós nos dispomos. Claro, vamos caminhar então. Vamos fazer aqui
tantos dias, tantas semanas, nós vamos separar o dia tal, acho que era terça-feira, e nós vamos vir aqui orar e aconselhar vocês. Primeiro dia bom, segundo dia bom, terceiro, quarto. Quando foi no quarto, não lembro, no quarto ou no quinto, declaradamente a nossa presença não era bem-vinda ali, né, Pri? Declaradamente a gente, não é que a gente não foi honrado, né? Não é que, não, declaradamente, aquele dia, a nossa presença, ela não foi honrada. A nossa presença, declaradamente, a gente diz assim: nós não queremos vocês aqui. Contraditório, foram eles que nos chamaram. A gente não estava lá batendo na porta, entrando de entrão. A gente estava ali porque a gente foi convidado e tinha um acordo. E quando a gente entrou, a gente costumava ficar 1h, 1h30. E quando a gente entrou, passou 15 minutos. Eu falei com Priscila: Pri, vamos embora? Vamos embora? Está na hora. Vamos orar? Vamos dar as mãos? Orei. A gente foi embora. Que a pior coisa que tem é estar num ambiente que você não é desejado. A pior coisa que tem é estar num ambiente que você não é convidado, ou é convidado, mas no meio do caminho a pessoa muda de ideia e não te honra. É por isso que Jesus vai dizer na casa daquele homem que ele chegou e ele não é honrado, não lavam o pé, não beijam, não fazem nada. Deixa ele lá do jeito que está. Ele foi convidado, mas não foi honrado. Tem muitos lares que convidam, mas não honram. Tem muitos lares que convidam, mas não honram. O que Jesus está falando conosco nessa manhã: eu não quero apenas convite da boca para fora, eu quero ser honrado dentro das casas, das famílias. Eu não quero apenas ser convidado: Jesus, vem aqui. Por quê? Porque minha filha está doente, porque tem algo, uma porta está fechada, porque eu estou desempregado, porque o Senhor precisa transformar esse homem, precisa transformar essa mulher. Não, Jesus não quer ser um visitante dentro dos nossos lares. Jesus quer habitar, morar conosco naquele ambiente.